Minha mãe mesmo cantava pra gente até pouco tempo que ela foi, né? Foi em 2015. E ela falava assim: eu vi a Anitta lá no corredor. Como é que é, gente? Pedi um beijo, ela me negou. Tornei pedir, ela me disse que sim. Era assim, sabe a música? Eu vi a Anitta lá no corredor. Pedir-lhe um beijo, ela me negou. Tornei pedir, ela me disse que sim. Volta a cara, Anitta do meu coração. Eu tenho saudade. Meu pai no cavalo subindo. Eu e minha irmã novinha segurando o rabo do cavalo e ele montado. Olha para vocês verem. Nós ganhando força, segurando e ele subindo para nós ir para a roça. Chegava lá, cada um na sua, sabe? Todo mundo cuidando da obrigação. Era muito, a gente era mais feliz do que hoje. A vida era meio difícil, né? A gente, com 13 anos, já dava um duro igual homem mesmo, né? Meu pai me tirou da escola no segundo ano, para guiar boi, né? Isso aqui tudo era roça, que o senhor está vendo aí. A gente guiava boi o dia inteiro. Guiei muito boi, parar a terra, debaixo de chuva. A gente jogava um saco de adubo na cacunda, não tinha capa não. Rasgava um saco de adubo, amarrava na cacunda. A gente só descansava quando o arador de terra mandava a gente sentar na frente do boi para dar tamboeira para os bois, meio-dia. Trocava de boi, uma junta trabalhava até meio-dia, soltava, ela pegava a outra e ia até 4 horas. Aí eles sentavam na frente do boi, põe um balaio de tamboeira para a gente tratar dos bois, boi babando, a gente comendo queijo com rapadura, boi babando aqui, a gente tá comendo aqui, banana madura, era aqui que era o sustento nosso. Pega a vara de ferrão, uma vara, né, com ferrão na ponta, porque se o boi não quiser obedecer, né, ali você cutuca ele com ferrão. Mas o boi sempre que quando já amansa ele já é obediente, né? E vai na frente dos bois, né? E ter o carreiro fica atrás, né? Para auxiliar um pouco. Devagarzinho, né? Sai com o carro, né, com os bois. E arar a terra é dia inteiro, né? Para lá, para cá. De guiar boi não tinha calçada, era precata. Eu tenho ela lá em casa até hoje. A precata, espinho furava o pé da regaleira, aquele limão do mato, espinho de coqueiro. A gente andava na frente do boi mancando tanto espinho. Chegava em casa, lavava os pés na bacia, com a alfinete nós ia tirando os espinhos. Aí ficava aqueles buracos. Aí a gente andava com a precata assim, mancando na frente do boi, ó. Porque era muita plantação. Inclusive meu pai mesmo, né? Eu novinha, a gente acompanhando ele para a roça, não deixava a gente aqui sozinha. Por segurança também, né? Então nós sempre participamos com ele. Os carros de boi subindo aqui, fazendo aquele barulhinho. Então assim, era muito bom. Todo mundo plantando. Lá na casa do meu pai, lá nós plantávamos de tudo. Arroz, cará, tinha porcada no chiqueiro também, tem os chiqueiros, né? Não comprava quase só o sal. Naquela época, né? Você via comer assim um doce, um negócio só no Natal, né? Não tinha esse negócio de boa vida não, né? De comprar tudo que veio e comer não. A vida era dura, né? E diversão que tinha era só um rádio que meu pai tinha. Só um rádio, não tinha mais diversão nenhuma. Um dos brinquedos que nós tínhamos, ioiô e aqueles balão. A gente enchia o balão, soprava, os que não podiam comprar, passavam pela gente, fincavam um arame nele ou um espinho, furava pra gente, que eles não tinham condição de comprar, então, pof! A gente ia lá, comprava outro, pof! O brinquedo nosso era balão e ioiô. E aquele peão, tocar peão. Fazia o peão de madeira, amarrava uma embira de vermelha nele, tirava a embira no mato, punha no rei, lap! Peão, lap! Isso aí era o brinquedo nosso. E aquelas bolinhas de gude, né? Hoje eu acho que nem existe mais, ninguém brinca. É a diversão que nós tínhamos. Piedade do Paraupeba, quando eu vim para cá, era um lugar que não tinha nem estrada. Então, eu tenho acompanhado o crescimento, né, o desenvolvimento da comunidade, mas procurando manter a característica dela do passado. Piedade veio os bandeirantes, né? Fundaram ali, colocaram uma capela, a igreja hoje, matriz Nossa Senhora da Piedade, era uma capela, os bandeirantes passaram por aqui. Ali, quando você começa a subir o morro ali, fazenda do Lucas Sampaio, Soluquinhas,
Tem uma fazenda, quando você entra, sai da Piedade, a fazenda esquerda. Então os bandeirantes passaram no terreno de Soluquinha lá, tem até a marca do pé deles lá em cima. Depois veio o Aleijadinho, passou por aqui, né? Fez as imagens, tem as imagens, as esculturas nossas. A maioria é obra de Aleijadinho, que está na igreja, né? E com o pessoal antigo, então, nasceu a Piedade de Paraupeba, tendo em vista o rio Paraupeba que passa aqui embaixo, e os bandeirantes colocaram, então, Piedade de Paraupeba. Surgiu a Piedade de Paraupeba. Piedade do Paraupeba é a terceira vila do estado. Foi praticamente aqui que começou a Estrada Real, daqui o pessoal, os portugueses que vieram para cá na época à procura de ouro, de diamantes, foram daqui que eles seguiram para Mariana, Ouro Preto. Então, praticamente, quase tudo começou por aqui. Tivemos aqui um contingente de chineses na época, quando Portugal chegou em Macau, e começou a ter esse intercâmbio, né, entre Portugal e China. Muitos desses chineses vieram para cá, que contribuíram na construção da nossa igreja, na parte cultural da região. Depois vieram os africanos. Então, é um lugar cheio e rico de histórias da construção do nosso estado. Nós temos a nossa igreja matriz de 1713, ela tem 300 anos. Nós temos um jubileu de 115 anos, que ainda prevalece aí de 1º a 8 de setembro. Nós temos a igreja do Rosário ali embaixo, que é da Guarda de Congado, que tem 280 anos. E o jubileu aqui vinha carro de boi. Os fazendeiros tudo, o Quinca, a família dele, Joaquim Anastácio, Joaquim Braga, eles vinham de carro de boi para aqui. Tinha várias festas, né? Todo santo que tinha aqui em Piedade tinha a festa dele. Agora, a tradicional mesmo era a Senhora Piedade e a festa do Divino Espírito Santo. Essa é a que mais juntava povo, né? A festa de Senhora Piedade, nós morávamos bem baixo ali, ó. Meu pai, dia 4 de setembro, punha os trem tudo dentro do carro de boi, arrumava um cômodo, uma casinha lá na Piedade. Nós ficávamos lá até dia 9, para assistir a toda a festa, né? E ali vinha gente para todo lado, né? Era uma romaria de povo, né? E tem a festa de que é o jubileu de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Piedade. Mas aí vinha muita gente para dia da festa dela, de caminhão, chamar pau de arara. Não tinha, o povo vinha com aquele guarda-pó branco, cheio de poeira. As meninas vinham para a festa aí, passava primeiro não tinha óleo de cabelo, né? Óleo de coco. Piedade do Paraupeba, todo mundo adora música. Isso aí vem, eu pequena, sabe? Meu irmão sempre colocava música, né? Antigamente tinha muita quadrilha aqui, fogueira de São João, porque meu pai chamava João Leocárdio Moreira. Então ele fazia a fogueira, era ali na rua. E vinha muita gente, muita música. Então assim, a gente cresceu no meio da música. Na verdade, foi Piedade que me escolheu. Eu tenho uma escola de música em Belo Horizonte e fui convidada para vir para cá na festa do jubileu da Igreja Matriz, que completava seus 300 anos. Era Padre Rafael, já falecido, que estava aqui na Igreja Matriz de Piedade do Paraupeba na época. E ele me convidou para organizar um coral para que pudesse participar da festa. O coral é ótimo. Inclusive minha irmã participa, minha irmã mais velha, minha irmã adora, né? E também melhora a autoestima da pessoa participar das coisas culturais. E é uma coisa muito boa aqui na cidade. Inclusive todo mundo, como eu disse, gosta de música, então unir o útil ao agradável. Nós tínhamos uma banda de música aqui na Piedade, meu pai tocava na banda de música. Tinha 2 guardas de congado, que hoje ainda prevalece uma, né? A guarda de congado. A festa aqui é muito tradicional, o congado. Eu faço parte do congado. Meu pai era congadeiro, eu também sou, fiquei no lugar dele. Bato caixa, bato patangão, danço, né? Já fui capitão de congado. Então eu apreciei muito o congado Nossa Senhora do Rosário. A guarda nossa, hoje ela tem
15 patangomos, 17 caixas, entendeu? Uns 10 uniformes. E nós fomos representar Brumadinho, Piedade, falo Piedade, Brumadinho, que Piedade pertence a Brumadinho, né? Nós fomos em Brasília fazer uma apresentação, tinha lá 48 guardas de Congado, nós ficamos em segundo lugar. Agora o Congado ainda existe ainda, a tradicional da Piedade, que é do Somário Pereira, é a tradicional. Aí tinha 2 guardas, mas a que é registrada mesmo é de Somário Pereira. Eu fazia parte da guarda de Somário, que também já falecido. A guarda mais antiga da Piedade é a dele. Hoje é o Mauro, hoje quem comanda ela é o Marinho, Mauro Lúcio Coimbra, filho. Ele é que comanda a guarda de Piedade agora. E eu sou o rei da guarda, vou ser rei esse ano. As mães da gente faziam medo a gente, né? Falavam que tinha lobisomem, coitado, né? Não, minha mãe fazia medo, nós é igual lobisomem, mula sem cabeça. E de primeiro disse que existia. Que o lobisomem batia queixo, igual a pouco. Minha mãe falou, você viu um pouco de pé de goiaba, ela batia aqui, você casca fora. Tinha homem que virava cupim. Esses cupins, sabe, de terra, se transformava, depois voltava de novo. Era uma história aqui. Tem a da cachoeira, tem uma na cachoeira que meu irmão, né, ia nadar lá. E encontrou monstros de cobra lá, monstro mesmo, mas é verdade, essa é verdade, tá? E tem outra de pessoas que encontrou, foi o que, gente, no meio do mato, aí um monte de coisa. Lá pro lado dos Marques, lá aconteceu lá um cara lá que, um fazendeiro, enfrentou o bicho lá, né? Aí disse que pareceu um cara de Fortunatim com um corte na perna. Aí eles falaram, esse aí que é o bicho. e tinha até a mula sem cabeça também, né? E a mula sem cabeça disse que se você jogasse um terço para ela, quebrava o encanto dela, o terço. Minha mãe falava, você viu, que ela disse que a mula sem cabeça, você jogava um terço, quebrava o encanto dela, que ela não gostava, não. Todo mundo punha aqueles... arrumava janela bem alta, com medo, né, dessa mula sem cabeça. Mas disse que era uma pessoa, né, que virava isso, né? Não, eu não vivi, mas muita gente conta, né, que já viu as coisas, aparições. Eu não, graças a Deus, eu não. Tem muitos causos aqui, inclusive são temas, né, porque aqui nós temos aula de teatro, são temas dos nossos teatros aqui. A gente já fez alguns, né, algumas peças com esses causos. E a gente vem batalhando para Piedade Paropeba, lutando para esse lugar aqui, porque eu não mudo daqui. Eu sou sangue de Piedade. Eu sou paropebano. Quando eu for embora, eu vou ficar ali. Meu avô está enterrado ali, minha mãe está ali, meus primos estão ali, meus tios estão ali, a minha família toda está ali, meu pai está ali. Então eu sou paropebano mesmo da gema, assim, entendeu? Piedade do Paraupeba significa para mim tudo de bom. Onde eu nasci, estou até hoje, né, tive muito apoio, adoro morar aqui nessa região. Inclusive eu aconselho as pessoas, né, que venham ter sossego, paz. Aqui é tudo de bom.